os nossos altares estão virando palco, né, mano? Pra palhaço. Ao invés de um lugar de conforto, de consolo. As pessoas vão atrás de uma palavra. E o problema, às vezes, não é nem a pessoa que faz isso. O problema é o público que aceita, né? O pessoal que convida. Tá convidando é porque sabe do jeito da pessoa, cara. E assim, se você tá convidando, você tá conivente com o que a pessoa tá fazendo. Isso é um problema. Porque os nossos pastores, não é nem os pregadores, os nossos pastores estão perdendo o temor do altar, mano. Os nossos pastores, que eles querem pra cuidar das ovelhas, pra dar a direção certa. Porque é isso que um pastor faz. Tá mais preocupado com o dinheiro, tá virando, mano, a prostituição do templo. Senhoras e senhores, está no ar a tendência do momento, Trendcast, o podcast mais tendência do Brasil. E eu estou muito feliz porque mais um episódio, você, meu telespectador não, meu amigo, meu convidado especial é você, que está sempre aqui comigo, todos esses episódios. E eu não acredito ainda que você está assistindo, você já viu alguns flashes aí, né, alguns cortezinhos dessa entrevista, você sabe que é meu convidado especial, só que você não se inscreveu ainda, né? Então se inscreva, ative o sininho. Recentemente batemos 20 mil inscritos aqui no YouTube, eu quero agradecer de coração, né, de coração. Falta só 80 mil, mas para alguns meses atrás que faltava 100, né? Hoje já falta 80 mil. E eu creio, tenho a certeza que até o final desse ano a gente vai bater 100 mil seguidores para receber a plaquinha, fazer uma festa. Meu, vai ser top demais. Então, se inscreve aí, tá bom? Ativa o sininho, comenta bastante e, pelo amor de Deus, deixa o like. O like é o segredo, entendeu? Então, deixa o like. Aí deixa o gostei que você me ajuda bastante. Eu não vou me delongar mais, eu quero apresentar o meu convidado especial. Estou muito feliz porque é uma pessoa que eu acompanho há um tempo na internet, mas quem me conhece sabe que eu espero muito, né, para chamar, para convidar, enfim, sempre espero o momento certo, o momento que vejo de Deus. Então eu quero apresentá-lo, tá? Ele é teólogo, evangelista. Ele é cantor, eu não sabia que você era. Ele é compositor. Ele é casado com a Natália Laís Rodrigues. Ele é da igreja AD Goiânia, acredito que é isso, né? E ele também é CEO da FG Maranata. Eu tenho a honra, quando eu falar o nome dele, todo mundo bate palma, você bate palma aí na sua casa também, viu? Tá comigo o Felipe Gabriel. Uma salva de palmas, por favor. Felipe, obrigado por aceitar o nosso convite. Amém, meu mano. Eu que agradeço. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, podendo somar aí. Tá bom, muito obrigado. Eu falo que é de grande valia para nós quando um convidado vem, porque você deixa de fazer tantas coisas e tantas coisas acontecem no dia, né? E você tirar um tempo para vir para cá, trazer um conteúdo um pouco da sua história, é muito bom. E mais uma vez nos sentimos honrados e obrigado por aceitar o nosso convite. Amém. Gratidão, gratidão. Bem, eu quero começar essa entrevista da forma que eu começo há muitos episódios com todos os convidados. Quem é o Felipe Gabriel? Quantos anos tem? Onde nasceu? Você pode me falar um pouquinho desde o começo da sua vida? Amém. Bom, gente, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês, podendo somar aí um pouco conhecimento do Trendcast. E para os que ainda não me conhecem, eu sou o evangelista Felipe Gabriel, sou de Nova Odessa, interior do estado de São Paulo. Sou casado há quase 2 meses, recém-casado, então nós estamos ainda nos acostumando, né, com essa vida de casado, mas eu prego desde os 8 anos de idade, são cerca de 14 anos ministeriais. Faço 23 agora esse ano, ainda sou um menino, e há quem diga que um pregador é um eterno aprendiz, né? Então, Verdade. a cada momento a gente aprende mais. Eu comecei o meu ministério muito novo e não só muito novo, mas sem maturidade ministerial, né?
começo do meu ministério foi um tanto quanto complicado. Primeiro porque nós éramos de uma igreja muito pequena, simples, né? Então não tinha tanto apoio, rede de apoio, enfim. Mas eu comecei tocando instrumentos e servindo a igreja, né? Aquele famoso músico assembleiano que faz de Sim. tudo um pouco, mas não se especializa em nada, né? Eu comecei tocando bateria, e da bateria fui pro violão, guitarra, baixo, teclado, e aí foi. Aí comecei a cantar. Gostei de cantar, né? De servir na igreja, louvar a Deus. E como meu pastor era não só um pastor, mas um pregador, ele começou a me incentivar, na época, a gostar de palavra, né? Da leitura bíblica e tudo mais. E daí foi quando ele me deu a primeira oportunidade para ministrar em um culto de crianças, que por sinal foi muito ruim, por Sério? estar iniciando, né? Pouquíssimo Sim. conhecimento bíblico e tudo mais. Então, assim, a expectativa estava lá em cima e acabou não sendo aquilo. Aí eu falei, poxa, esse ministério é um pouco complicado, né? Mais complexo do que o que eu esperava. E aí foi que despertou o interesse de conhecer mais, né? Me aprofundar na palavra. E aí eu comecei. A partir dos 8 anos de idade, esse meu pastor começou a me indicar em algumas igrejas que ele ministrava, né? Em cultos de Sim. crianças, tudo mais. E aí foi dessa forma. Eu fui batizado com o Espírito Santo no monte, orando. E a partir desse momento que eu fui batizado com o Espírito Santo, Deus despertou algo em mim para ser usado em profecia. E aí foi o ponto principal do início do meu ministério, né? Foi com meus 10 para 11 anos que foi meio que assim, posso dizer, a ascensão ministerial. Porque foi quando eu realmente comecei a me soltar, né? Na igreja, assim, deixar Deus me usar da forma que Ele queria e entregar profecias e tudo mais. E na época, além de ser uma criança que prega, que é algo que já é muito atrativo, né? Sim. A gente vê vários pregadores mirins hoje explodindo no Brasil. Além de ser algo atrativo por ser uma criança que pregava, era uma criança que profetizava. Então, nessa época foi a época, assim, entre aspas, o meu auge ministerial, né? Que foi quando Deus começou a abrir as portas e me enviar para os lugares para pregar. Foi um tempo muito bom, aprendi muito, muito mesmo. E hoje posso dizer que ainda sigo aprendendo muito. São 14 anos ministeriais, mas a cada dia eu aprendo algo novo com Cristo, com a Bíblia, com os amigos pregadores. E é isso aí, mais ou menos isso. Agora, Felipe, eu já vou entrar num assunto que eu acho que é o mais falado dos últimos dias, Sim, devido a tantas repercussões de vídeos, né, nessa questão ministério infantil. sim. Qual que é a sua opinião, para a gente voltar para a sua história, qual que é a sua opinião sobre a questão do ministério itinerante infantil? Bom, eu acho assim, o ministério itinerante, né, hoje, de pregação, de você fazer o papel de um evangelista, de pregar a mensagem para fora da sua igreja, eu acho que é um tanto quanto complicado, porque precisa-se de muita maturidade, paciência, precisa ser pastoreado, precisa ter inteligência, não só inteligência. Quando eu falo inteligência, eu falo inteligência espiritual e bíblica, né? Porque a gente precisa, no mínimo, saber o que é o evangelho, Sim. né? O problema hoje, eu acho, dos pregadores mirins que a gente tem no nosso Brasil é a falta de formação, né? Porque eu acho assim, eu vejo, por exemplo, eu tenho muitos amigos que começaram muito cedos. Eu posso até citar o pastor Matheus Nonato. O pastor Matheus Nonato é um jovem que iniciou muito cedo. E hoje a gente vê que Deus usa ele com muita propriedade na palavra, só que foi um moço que eu acompanhei desde o princípio do ministério. E ele teve uma formação, teve, né, uma estrutura para começar. O problema hoje não são as crianças que estão pregando, começando a pregar, até porque, ao meu ver, eu acho muito melhor uma criança em cima do altar do que uma criança praticando, né, práticas. Com um revólver na mão, Isso, crime. exatamente, no crime, enfim. Então, o problema eu acho que não é a idade, o problema é a responsabilidade, porque hoje tem criança que não tem responsabilidade, da mesma forma que tem adulto também que não tem responsabilidade com o altar. A gente precisa entender que quando a gente está no altar ministrando, isso não é uma brincadeira, isso não é um hobby, entendeu?
Então, o problema do ministério itinerante infantil é isso, porque tem muita gente que acaba entrando no mecanismo da pregação e tudo mais, e prega sem saber o sentido do porquê está pregando, sem saber a importância do que é ministrar para aquele povo que está te ouvindo, entendeu? Porque uma criança, ela não tem responsabilidade, né? Isso que eu ia falar agora. Mas como que eu vou cobrar responsabilidade de uma criança? Exatamente. Será que a maior responsabilidade não é não é de quem está por trás da criança? Com certeza, com certeza. Inclusive, as crianças que iniciam sempre foi por uma influência maior, né? Eu acho que é muito difícil isso se despertar no coração de alguém do nada. Você sempre vai ter um modelo, sempre vai estar olhando para alguém, sendo incentivado por alguém. E o problema é esse, porque às vezes as intenções daqueles que estão por detrás não são as mesmas da criança que está começando, né? Então, tipo assim, às vezes a criança tá realmente... Porque Deus usa crianças, eu creio que Deus batiza com o Espírito Santo Sim. crianças, até em evidências de línguas estranhas, mas o problema é que às vezes a intenção da pessoa que está por detrás da criança não é a mesma da criança, e por não ter responsabilidade, ela não opera sozinha, os atos dela não, na maioria das vezes não condiz aquilo que ela quer, mas ela está seguindo um planejamento feito por alguém que está por detrás. Esse é um problema muito sério. Quando você começou a ministrar com 8 anos de idade, você acha que você começou muito cedo? Comecei. Hoje eu vejo que sim. Se você tem um filho, você ia, tipo, de alguma forma impedi-lo ou tentar de alguma forma que ele venha exercer o ministério? Vamos supor, seu filho é um pregador, Sim. né? E ele quer começar na sua idade. O que você falaria para ele? Cara, hoje, pela formação que tenho, pela estrutura ministerial que eu alcancei, por já ter sofrido tudo isso, né, com a falta de inteligência emocional, já sofri demais com o ministério no começo, né? Porque a gente acha que o ministério é mil maravilhas. Aí quando começa a passar as dificuldades é que a gente aprende. Hoje, por ter passado tudo isso, eu acho que eu teria uma estrutura para ensinar o meu filho a pregar, mas saber o que ele está fazendo, entende? Então, eu acho que eu não impediria, mas eu deixaria muito claro para ele que ministério não é profissão, que ministério é chamado, entende? Forte. Então, acho que eu teria essa estrutura para ensinar meu filho a entender isso. Agora, voltando um pouquinho para a sua história, Felipe, chegou algum momento, você é muito novo, eu também sou novo, aqui é só 5 anos de diferença, né? Chegou algum momento que você, no tempo de sua vida e no tempo do ministério, que você não quis mais? Sim. Vários momentos. Até porque eu acho assim que o cansaço ele é algo natural. Não só no âmbito ministerial, não só ministerialmente falando, mas o cansaço é natural. Isso é psicologia. Pra gente que acredita que nós somos seres tricotômicos, né? Corpo, alma e espírito. Existe o cansaço físico, cansaço espiritual, né? E, enfim, eu acho assim que quando a nossa mente se cansa, automaticamente a gente cansa o nosso corpo e cansa o nosso espírito. O problema dos pregadores de hoje é que a gente não descansa a nossa mente. A gente quer ser bom naquilo que a gente faz e esquece do nosso corpo, da nossa mente. É por isso que muita gente começa a viver no automático, porque por cansar a mente, né, acaba se cansando o espírito e cansando o físico. A gente entende por que a gente acaba o culto, dorme e acorda cansado do mesmo jeito, porque é um cansaço mental, né, cara? A gente tá cansado de sempre fazer tudo aquilo para agradar os outros e esquecer da gente. Aí a gente cansa o nosso espírito, cansa o nosso corpo, cansa o nosso físico. Aí não tem vontade mais de ir na igreja, não tem vontade mais de pregar. Então, assim, tive muitos momentos de cansaço extremo, de sair do culto e falar, não, essa foi a última noite, chega. Até com problemas espirituais, né? Por exemplo, fraqueza humana, pecado, a nossa carne sempre grita pedindo pra gente parar, né? Então a gente, se você não tiver uma estrutura emocional e uma estrutura espiritual sólida,
se você não tiver o seu espírito mais fortificado do que sua carne, você vai parar. Porque o problema não é a vontade de parar, o problema é você parar. Sim. Porque vontade de parar todo mundo tem. Quantas vezes a gente já não falou para Deus, Deus, eu não aguento mais, vou parar. Só que olha você aí, olha eu aqui. Porque sempre que a gente falou que ia parar, é o nosso corpo, ou a nossa alma, gritando cansaço. Só que a partir do momento que a gente se abastece em Cristo, Deus dá força pra gente continuar. Entende? Então eu acho assim, o cansaço é natural, o que não é natural é você parar. Você que tá me ouvindo, já fica com essa palavra, pegue para você, pro seu coração. O cansaço é natural. Mas nós servimos a um Deus que não se cansa. Foi Isaías que disse que Deus é poderoso e não se cansa. Ele nunca perde uma batalha. Isaías disse assim que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como que de águia, caminharão e não se cansarão, né? Correrão e não se fadigarão. Salmo de número 121, versículo de número 4, diz que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. A gente se cansa, mas Deus nunca se cansou da gente, Pedro. A gente cansa dele, mas ele não cansa da gente. A gente cansa da obra, mas ele não cansa de nos usar. E é sempre assim. Sempre, 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 sempre. Muitas das vezes pensei em parar, mas sempre que eu pensava em desistir, Deus enviava alguém para falar, não é sobre você, é sobre a graça, o poder de Deus que se aperfeiçoa na sua fraqueza. Isso é forte demais. E Felipe, normalmente, na vida de um pregador, de um ministro, de um itinerante, a gente tem as fases, né? A gente nunca começa, vamos supor assim, se eu ver o Felipe ministrando há 10 anos atrás, não é o mesmo de agora. Sim, muito então diferente. A gente vai criando maturidade, né? Conhecimento, enfim. E eu vou falar até aqui no off, a gente estava conversando, né? Que o Felipe falou para mim, não, eu dava, né, bastante lugar assim para profecia, e depois que você falou para mim que depois que você foi vindo mais pela questão da explicação da palavra, sim, né? Qual foi o momento que você falou assim, eu vou mudar o meu jeito? É muito polêmico, eu vou tentar comentar da maneira mais privada possível, mas o que acontece? Eu cresci nas Assembleias de Deus, né? A igreja em que eu iniciei o meu ministério com 8 anos de idade era uma igreja de um pastor que foi pastor das Assembleias de Deus. Então as primeiras igrejas que ele me indicou para começar o meu ministério foram nas Assembleias de Deus. Até eu começar a congregar, eu passei um bom tempo no início do meu ministério na Assembleia de Deus do Belém, e aí foi quando eu despertei o interesse maior pela palavra, mas na realidade não foi nem pelo fato da formação das Assembleias de Deus, porque a gente está acostumado a pregar a mensagem que dá certo. Sim. A gente está acostumado a fazer aquilo que dá certo. E naquele tempo, Deus me usava muito em profecias, o povo gostava demais e era o que dava certo. Era a febre do momento, né? Só que aconteceu algo em São Paulo que foi até muito triste, que em um período, inclusive no período em que eu me afastei da igreja, começaram a chegar muitos profetas, pseudo-profetas, se assim pode dizer, entre aspas, sim, aqui no estado de São Paulo, vindo até de outros estados, e foi o período onde começou essa cúpula de falso profeta, se assim posso dizer. Sim. Então era muita profetada, muita revelação mentirosa, enfim. E no meio de tudo isso, eu, por ser um menino profeta, acabei sendo afetado pelo erro dos outros, né? Porque a Assembleia de Deus em si começou a generalizar esse povo que estava chegando novo, com essa novidade de profecia e tal. E aí foi quando eu saí de cena, entre aspas, porque comecei a sofrer muito ataque. Não tinha estrutura, né, para isso. Então é ataque daqui, ataque de lá, é falso profeta, vai ser igual, tá no mesmo caminho, que não sei o que. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Preciso mudar isso aqui. E aí foi assim, não parei, não estacionei o meu dom, se assim pode dizer. Ainda continuo à disposição do Espírito Santo, né? Se Deus quiser me usar para falar algo. Só que hoje, através do conhecimento que eu adquiri neste período da minha vida, que eu fiquei muito chateado com esses ataques e tudo mais, e fui estudar, com o conhecimento que eu adquiri neste tempo, eu fiquei muito mais sensível ao Espírito Santo do que quando eu comecei. Porque quando eu comecei era muito por emoção, era uma criança e tudo mais, e via a galera chorando, então, enfim,
às vezes era mais emocional do que espiritual. Aí quando eu comecei a estudar, eu comecei a aprender sobre o Espírito Santo de fato e entender a ter o discernimento, né, espiritual, de saber quando é Deus falando e quando é minha carne. Então por isso que hoje eu sou um cara assim que, se Deus quiser me usar, tem que ser algo muito claro que eu vou entender que é Deus que está falando, e se Deus falar, se você não me entregar eu vou te cobrar, aí eu entrego. Se não, a maior profecia é a palavra, continua sendo a palavra, entendeu? A maior revelação que tem é a palavra. É a maior de todas. Eu tava conversando com um amigo esses dias, e olha que negócio doido, Felipe. A gente peca. Sim. E erramos. Aí, quando a gente vai para a igreja, principalmente para ministrar, a gente, pecador, comete coisas assim no nosso dia a dia, um pensamento, você olhar, você falar, você escutar. Aí a gente vai ministrar e um ser que é caído, né? E às vezes a gente não está onde Deus quer que a gente esteja e falando aquilo que Deus não quer que a gente fale. Sim. Transmitir algo que é santo. Muito louco isso. Muito, muito louco. A gente não entende a escolha de Cristo, né? Inclusive eu ministrei sobre isso esses dias. O pensamento de Cristo, o pensamento de Deus, por ser divino, não tem como a gente, que é algo natural, entender. A gente nunca entende quem ele vai escolher, quem ele vai levantar. Ele escolhe prostituta, ladrão, mentiroso. Escolheu o traidor para andar com ele, né? Eu acho assim que se a gente ficar perdendo tempo tentando entender, foi Paulo mesmo que disse, miserável homem como sou. Entendeu? A gente não merece, mas Deus achou graça. E se Deus achou graça, quem vai falar o contrário, né? Agora sim, Felipe, você disse que você teve um momento da sua vida, né, que quis parar, tal, e vamos colocar assim, que seguiu um outro caminho, que não era aquele caminho que Deus queria para você. Como que lidar com essa questão de tipo assim, eu estou no caminho certo, aonde Deus quer que eu esteja, tal, tudo aquilo. Só que o passado me condena. Sim. Então o inimigo, sabendo disso, ele vai jogar o passado e tudo que você fez na sua cabeça. Sim. Eu falo por experiência própria. Eu não sei se é algo que eu tenho que fazer, se espiritualmente eu já fiz de tudo praticamente, mas eu acredito também que deve ser um espinho na carne que Deus deixa. Sim. Né? Que o inimigo ele vem todas as noites me acusar. Acontece isso com você também? Não estou dizendo todas as noites, tá? Sim. Mas acontece dele vir te acusar, tentar jogar o seu passado. Para mim, principalmente depois que eu prego. Sim, demais. E não, às vezes não acontece nem só no nosso intelecto, na nossa mente, mas às vezes pessoas mesmo se levantam, né? Para apontar o seu passado e tudo mais. Eu acho interessante, assim, existem 2 pontos. O primeiro é que um erro não define uma história. Boa. O segundo ponto é que Satanás sempre vai tentar apontar o seu passado porque ele sabe do futuro dele. Entende? Então, assim, no primeiro ponto, um erro não define a sua história. A gente olha para os discípulos, por exemplo. Eu disse aqui que Cristo, ele chamou 12 para andar com ele, né? Naquele tempo havia uma lei cultural de que precisavam-se de cerca de 10 pessoas para acontecer um culto ao ar livre. Então a gente entende que tem muitas dessas pessoas que se tornaram apóstolos que eram só fazedores de números. Isso transmite muito, eu acho, a visão dos nossos cultos de hoje. Que tem gente que está na igreja só porque precisa estar. Forte. Entende? Mas não sabe nem o que está fazendo dentro da igreja. Isso é numerologia. Está lá para fazer número, mas nem sabe o que está acontecendo. Então, no meio de tudo isso, Deus escolheu pessoas que, ao nosso ver, ninguém escolheria. Ninguém escolheria. Pedro foi uma delas. Quando Jesus escolhe Pedro, que ele está na margem da praia pregando, sobe no barco, prega, desce do barco, acontece a pesca maravilhosa, chama Pedro para ser pescador de homens, mas à frente Deus muda não, né? Deus chama Simão de Pedro, porque tu és pedra e sobre essa pedra edificarei a minha igreja e tudo mais. Isso fala sobre a personalidade de Pedro. Pedro era um cara muito arrogante, muito chato, impulsivo,
Então, como que um cara desse vai ser pastor de igrejas? Como que um cara desse vai cuidar de igrejas? Entende? Então, assim, muitos poderiam apontar talvez o passado de Pedro quando ele começava a abrir a boca para pregar. Só que a chave está aqui. Um erro não define a sua história. Por que eu gosto de Pedro? Porque o mesmo Pedro que nega Jesus 3 vezes foi o Pedro que, ao questionado pelo amor de Cristo, ele responde: Pai, eu te amo, eu te amo, eu te amo. 3 vezes também. Por isso que um erro não define a sua história. O mesmo Pedro que nega Cristo 3 vezes é o Pedro que anda sobre as águas. O mesmo Pedro que nega Cristo 3 vezes é o Pedro que, na mensagem mais dura de Cristo está pregando e ele fala assim: ó, vocês querem levantar e ir embora também, junto com eles? Vocês não estão gostando da mensagem? Levanta e vai embora. Aí Pedro diz: para que iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Entende? Então eu acho assim, mano, que um erro não define a sua história. Não define. Independente se Satanás ele tenta apontar o teu passado. E é por isso que eu digo, olha para Paulo. Todas as vezes que nós falamos de Paulo, você não lembra do perseguidor. Você lembra do apóstolo. Entendeu? Você lembra do cara que escreveu cerca de 15 cartas. Você lembra do maior formador de igreja. Todas as vezes que nós olhamos para Paulo, a gente lembra do perseguidor. A gente lembra do apóstolo. Por quê? Porque as marcas geradas pela graça anulam as marcas deixadas pelo pecado. Entende? É por isso que eu digo que o arrependimento sempre tem que ser mais escandaloso do que o pecado. Porque através do escândalo do pecado, Satanás tenta te matar, apontar seu passado. Aí eu lembro de Davi. Davi pecou, caiu em adultério, sim ou não? Sim. O pecado dele não foi escandaloso? Foi. Aí ele entende, já que o meu pecado foi escandaloso, meu arrependimento tem que ser mais. Aí ele ora o Salmo de número 51, Deus, quer tirar de mim coroa, tira, quer tirar casa, tira, quer tirar trono, tira, só não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o seu espírito. Entende? O arrependimento mais escandaloso do que o pecado. Por que Satanás sempre ataca o nosso passado? Olha pra gente e fala, ó, você pecou, você não é digno de estar aí. E de fato, nenhum de nós seríamos dignos de estar na presença de Deus se não fosse pela graça. Mas a chave da questão está aqui. Além de um erro não definir a sua história, Satanás só aponta o seu passado porque ele sabe do futuro dele. O passado dele foi de glória. Né? Há quem diga que ele era um levita, um líder de louvor no céu. O passado dele foi de glória, o nosso passado foi pecaminoso. Só que enquanto o nosso futuro é a Nova Jerusalém, é a casa de Deus, é a morada no céu, o futuro dele é lago de fogo. Então por que Satanás nunca aponta o seu futuro e só o seu passado? Porque o seu passado é podre, o dele é bom. Só que todas as vezes que Satanás apontar o seu passado, lembra para ele que o futuro dele é o lago de fogo. E o seu é por graça povoar o céu. Entende? Então assim, Satanás ele sempre vai tentar te matar com o seu passado, sempre. Mas quando você tem uma fé firmada, quando você entende que você não tá por mérito, você não tá porque você é bom. Eu não tô aqui no podcast porque eu sei falar bonito, porque eu sou famoso, não, nada disso. É porque a graça me trouxe até aqui, entende? Quando a gente entende isso, mano, que é a graça que nos basta, vira uma chave na nossa cabeça, assim. Aí você nunca mais vai parar por causa de acusação. Porque para toda acusação, Deus tem uma porção de graça para você. Amém? Rapaz, isso é forte, mano. O menino é violento. Agora, uma das coisas interessantes é pela sua idade, né, ter 22 anos, e ter casado recentemente. Sim. Eu aposto milão que houve boatos porque você casou cedo. Eu aposto milão. Demais. Milão, eu aposto. Casou Que cedo teve. porque caiu. Que teve. Casou cedo porque tá grávida. Teve demais, mano. Teve demais. Uma das coisas que eu fico... Eu não entendo. Que é assim. Se a pessoa casa cedo, pô, vai falar. Se não casa... Vai falar também. Se casou cedo é porque quer tampar buraco. Se não casar cedo, tá caído. Então, de qualquer jeito, vocês vão falar. Então, fala. Ninguém tá aqui pra fechar essa boca, não, irmão. Pode falar. Por mim, tanto faz. Agora, como que foi pra vocês? Quantos anos sua esposa tem? Ela também tem 22. 22 também. 22. Como que é a questão?
olha bem minha pergunta. A questão ministerial, como é que foi, né, vocês receberem todas essas críticas? Eu também aposto que existem pessoas que apoiam, né, lógico, que sempre onde tiver um Judas, sempre vai ter um João, você sabe, né? Sim. E como que é a questão, eu falo agora a questão física, de vocês serem jovens, não sei se vocês vão conquistar as coisas juntos, se já conquistaram enquanto não estavam juntos. Então, como é que foi para vocês? Tá, primeiro, ministerialmente falando, foi um tanto quanto complicado por conta de eu ter crescido na itinerância, né? E ela não. Ela era totalmente oposta. Ela prega, é pregadora do evangelho, missionária Natália Laís, só que não chegou a viver a itinerância, sabe? Entender de fato o que acontece por trás dos bastidores, enfim. Então, inicialmente, por mais que seja bom você casar, porque você fecha uma brecha muito grande, né? Você traz um ar de respeito muito maior do que você sendo um pregador solteiro. Por mais que por esse lado seja bom, foi ruim pelos ataques, porque eu tenho estrutura para receber, porque eu já sofri demais, entendeu? Mas e ela, entendeu? Eu tô trazendo ela para minha realidade, tô trazendo ela para o meu ministério, para viver isso comigo. Porque você quer o homem. Exatamente. Então, assim, para ela foi muito difícil. Tem sido, né, difícil esses dias. Mas ela tá se acostumando, tá começando a se adaptar. Eu já sou tranquilo. Eu sou um cara, assim, que eu sou... Por mais que eu seja muito estressado e irritado, só que com crítica, com o povo falar, eu não tô nem aí. Eu gosto que o povo fala mesmo. Bom. É bom. O cara que... Dependendo da crítica, né? Eu já falo, eu não escuto nenhuma. Porque eu já falo, quem que você é na fila do pão, né? Então pronto. Mas normalmente, quem critica de uma forma tão estúpida, gosta de você. Sim, isso é verdade. Tanto que existem pessoas que te criticam, mas não perdem um story seu, por exemplo. Não perde. Tem muita gente que visualiza minhas coisas. Tem gente que me segue. Tem gente, eu falo isso porque já chegou muito pra mim nos meus ouvidos. E assim, não é nem especulação, falatório, é coisa que o pessoal provou. E mesmo assim eu sou maleável, eu finjo que nada tá acontecendo. Tem gente que finge que é meu amigo, me segue, curte minhas coisas, comenta, mas eu já sei que falou mal, entendeu? Falou mal de mim, falou mal da minha esposa, falou mal da gente, do casamento, enfim. Agora a questão do físico, quando você fala físico, material, né? A questão do material é muito complicado também. Por quê? Eu já morei sozinho, então eu sou aquele cara que eu sei me virar. Se eu sair da casa dos meus pais, consigo me virar tranquilo. Sou empreendedor, então assim, aprendi a fazer dinheiro muito cedo, também com empreendimentos, rede social hoje que é o que movimenta tudo, Sim. né? Então assim, eu sei me virar. Só que eu tirei ela de uma realidade muito absurda, porque ela trabalhava, né? Ela era uma menina muito esforçada, além de ser a única cristã, se assim pode dizer, dentro da casa dela. O pessoal dela é de outra... É cristão, mas de outra linhagem totalmente nada a ver. Então, assim, ela era um diferencial dentro da casa dela. Uma oposição, se eu posso dizer assim, né? Sim. Então, assim, quando eu trouxe ela para minha realidade, ela teve que desfazer do trabalho, teve que, entre aspas, esquecer a família um pouco, né? Porque ela sempre... Eu fui o primeiro namorado dela. Então ela nunca saiu de casa, nunca namorou, enfim. É algo totalmente diferente. E para mim também tem sido algo diferente, porque assim, por mais que eu cuidava das minhas responsabilidades em casa, com a casa dos meus pais, a casa dos meus pais moram 18 pessoas. 18 pessoas, pra você ter noção. Meu amigo. A minha mãe, assim, tem um coração absurdo de bom, né? E eu era o pilar... Essas 18 pessoas eram filhos? São eu, minha mãe, minhas 2 irmãs, meus 2 cunhados, já deu 7. Aí são 7 sobrinhos que eu tenho, já deu 14. Uma das minhas sobrinhas tá grávida, 15. O marido da minha sobrinha, 16. Um tio meu, que acidentou, e aí a gente tá cuidando dele nesse processo até ele conseguir fazer a cirurgia, né? Já são 17. Aí agora 18 com a minha esposa, vamos dizer assim, né? Entre aspas. Porque o que acontece? A nossa ideia foi que a gente ia casar e se mudar. Por que a gente casou rápido? Até para acabar com as especulações. A gente, tanto da minha parte quanto a parte dela,
sempre sofreu muito em questão familiar. Então, sabe quando você quer aquele alívio? E, tipo assim, você ama a pessoa, você sabe que você vai casar com ela. Sim. Então, por que prolongar algo que dá para fazer rápido, né? E começar a crescer juntos? Essa foi a nossa ideia. Tanto que o meu sonho, não era nem tanto dela, o meu sonho era fazer um casamento legal, entendeu? Só que a gente orou, a gente conversou, e Deus nos deu uma estratégia. A gente não fez o casamento. Podia fazer, por mais caro que seja, a gente prolongava, só que ia demorar mais. Parceladinho, a gente compra até a lua, falei. Oxe, então. Só que o problema foi o tempo de espera. E não por questões, enfim, físicas e nada. Por questões mesmo psicológicas, cara. Sabe, você ter que ficar aguentando pessoa dentro da sua casa falando, não vai dar certo. E, enfim, ela passou muito por isso. Muito, muito mesmo. Então a gente resolveu se casar rápido, né, para cumprir o ID juntos e ter esse respiro. Só que o problema é o seguinte, uma coisa é você morar com seus pais, uma coisa é você estar debaixo de um teto que não é seu, você não tem responsabilidade financeira. Tem, mas não é a mesma coisa de estar sozinho, né? Coisa. Exatamente. E outra coisa, eu tinha as minhas responsabilidades, só que agora eu tô cuidando de uma família. Eu sou o cabeça agora. Eu tenho que cuidar dela. Como é que eu vou tirar ela de uma realidade e dar algo pior pra ela viver, entendeu? Então eu fico com isso na minha cabeça. Por isso que a gente, assim, tá sofrendo bastante agora. Até porque os nossos planos não são os planos de Deus, mano. Começa por aí. Então minha vida virou de ponta cabeça quando a gente noivou. Você tem noção? Eu não sei se você sabe disso. Acho que a gente já se seguia nessa época, mas em dezembro, dia 1º de dezembro, voltando de uma vigília, eu tava virado junto com os meninos, estava eu, um tecladista e um pregador amigo meu. Voltando da vigília, tinha acabado de pregar, cochilei no volante, capotamos o carro. Capotei o carro 6 vezes, meu carro não tinha seguro, deu PT no carro. Eu fiquei na UTI, entendeu? A gente ia acabar de noivar, entendeu? E aí eu fiquei na UTI 2 dias, fraturei o tórax, fraturei a costela, tô ainda em processo de tratamento. Então assim, mano, de dezembro pra cá, até o período que a gente casou, minha vida virou de ponta cabeça. Porque eu tô sem carro, entendeu? Questão financeira, assim, é luta demais. Guerra. Só que Deus sempre, mano, sempre tem provado pra nós que ele tá no controle de tudo. Tá no controle de tudo. Esses dias a gente tava preocupado em pagar uma conta. E aí a gente lutando, porque eu abri essa lojinha virtual agora, como estratégia até pra conseguir, né, nos ajustar financeiramente. E eu lutando pra vender e compartilhando e mandando daqui pra lá e tal. Do nada, caiu um Pix na conta dela. 3 mil. Do nada. Não tem ninguém devendo pra ela. Não tem trabalho precisando pagar nada pra ela. Do nada. A gente correu atrás pra ver se foi Pix errado. Tentamos. Cara, não tinha nome de quem mandou. Tinha uma instituição de banco. Parece que Caixa. Da Caixa Econômica. Mandou 3 mil pra ela. A gente pagou a conta. Respirou. E tem sido assim. De lá pra cá. Assim, a gente não tá na melhor fase da nossa vida. Mas eu creio muito que se a gente suportar o começo, melhor é o fim das coisas do que o começo de todas elas. Mas existe uma coisa que eu falo. Quando você pratica princípios, Deus, ele socorre. Sim. Eu sou muito sincero, tem muita coisa que era para estar na minha mão que não está porque eu quebrei princípio. Eu sou sincero em falar. Você nunca vai ver um pregador falar isso. A não ser que seja o Felipe. Felipe fala também. Eu falo. Não, mas, gente, eu falo sem brincadeira. Não vou vir aqui colocar uma capa e falar. Não, tem coisas que era para ter vindo para minha mão e não veio porque eu não pratiquei princípios. Querendo ou não, você praticou princípio com a sua esposa. Sim, isso é verdade. E outra coisa também que eu vou falar, viu? Irmão, vai cuidar da sua vida, mano. Não é o caso do Gabriel, e se fosse, mas não é o caso do Gabriel. Ele não foi por questão física que eles casaram, foi uma questão mais de princípios, de amor, de gostar, de saber que é a mulher da vida dele, ele é o homem da mulher dele. E se tivesse acontecido alguma coisa, o que você tem a ver com isso, mano? Não, na moral, é você que vai pagar o pecado da pessoa? Aí você vê, o cara... Aí eu vou falar. Entrega tudo. Deixa eu usar. Já fiquei bravo.
Perdão, desculpa. Aí, o cara, né, tá... Ele resolve com a sua namorada, sua noiva, ó, vamos, né, não vamos fazer isso antes do casamento. Porque, irmão, é uma coisa que você resolve com a pessoa. Sim. Não vem querer, não coloque igreja nisso. Se colocar a igreja nessa questão, você cai. Olha pra pessoa e fala assim, não vamos ter a questão física, relação sexual, tá? Pra você que é leigo, não tá entendendo. Aí a pessoa resolve casar, né, bonitinho, tal, não sei o quê, e você fala ainda, mano. O problema é que o povo de qualquer jeito vai falar, Felipe. Sim. Casando ou não? Aí eu olho pra você e você fala, e quem é tu? Não, da hora é você. Você acredita? Agora eu vou falar uma coisa muito séria. Um amigo meu me ensinou muitas coisas, né? Questão de business, questão de network e tal, não sei o quê. Tem uma coisa que eu reparei que eu falo. A pessoa que é bem sucedida não vai falar de você. Sim, isso é verdade. A pessoa que saiu do zero, irmão. Você olha, você só apresenta o projeto pra pessoa. A pessoa olha pra você e fala, vai dar certo. Se você acreditar, se você for... Agora, a pessoa que não tem nada na vida, já vai olhar pra você e vai falar, não vai dar certo. Vai criticar. É assim mesmo. Quem não tem nada, quem não é feliz no casamento, quem não é feliz em bosta nenhuma, vai falar que não vai dar certo. Vai falar que não sei o quê, e não sei o que lá. Mas a pessoa que saiu do zero, que é bem sucedida, não tô falando que é bilionário, não. A pessoa bem sucedida, estruturada. Vai olhar pro Felipe, Gabriel vai falar assim, Felipe, se você acreditar, mano, vai acontecer. Pedro, se você acreditar, vai acontecer. Por isso que tem aquela frase clichê, né? O pessoal fala de que você não pode aceitar crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Ultimamente eu tô assustando a crítica de ninguém. Eu tô estressado. Só passa. Não, tchau, vai embora. Pode falar, mas... Vai fazer o Pix. Você vai fazer o Pix? Se não for fazer o Pix, tchau. Nem fala comigo. Agora, meu, que bacana. Eu tô muito feliz que o Felipe tá aqui. Eu vou fazer uma pergunta polêmica. Eita. Você prega desde os 8 anos, né? Agora, a gente vem na sua história, você prega desde os 8 anos, chegou um momento que você mudou o seu estilo de pregação, Sim. Tal, não sei o que, dá pra ver que você, apesar de novo, dá pra ver que você estuda muito. Porque só de você falar, eu costumo perceber esse detalhe, né? Quando a pessoa, ela fala de uma coisa, ela fala palavras que é um conteúdo para impactar, né? Dá para perceber isso em você, né? Então, conhecendo um pouquinho vocês, casado recentemente, falou um pouquinho, só que voltando para a questão ministerial, você já teve muita dor de cabeça com questão de oferta? Já. Demais. E qual é a sua opinião sobre isso? Cara, é muito complicado. Complicado porque realmente é um tema polêmico, né? Inclusive, esses dias o que tá em alta nas redes sociais são essas questões. O cachê dos grandes pregadores, cantores, enfim. Eu acho que não é errado a gente pedir uma oferta. Só que tudo tem um limite. Eu acho que a gente precisa entender que, por mais que a gente precisa do nosso sustento, da oferta, ou do salário, do nosso trabalho, você não pode se intitular como um artista gospel, né? Sendo pregador. É claro que existe outros âmbitos, né? Por exemplo, cantores que falam que são artistas e tá tudo... O que você acha da pessoa que cobra 90 mil? Rapaz... Não, o pior de tudo é cobrar 90 mil e pregar sobre o crente que tá em casa e deixou de ir pro culto, né? Não, mano, isso aí já tá me estressando. Você cutucou um bagulho, mano. Sabe o que é pior de tudo isso, mano? Eu gosto tanto dela. Eu vou falar.
Continua, senão eu Posso vou ser continuar? processado. Continua, Posso Felipe, continuar? senão eu vou... Fala você, porque senão eu vou ser processado. Então tá bom. Como eu sou convidado, acho que é mais difícil de vir um processo assim, né? Cara, o começo do meu ministério foi complicado, porque até pela imaturidade, né, e pelo fato de não me sentir uma pessoa digna de tal coisa, a gente atendia muitas agendas, eu e meus pais. Meus pais eram quem sempre me acompanhou, desde o começo, sempre me apoiou. E, por exemplo, eu pregava muito, tem uma igreja que eu prego até hoje, que foi uma das primeiras que eu preguei na minha vida, que era no quintal de uma casa, mano. Hoje é uma igreja linda. Era no quintal de uma casa, em Hortolândia. Só que assim, da cidade que a gente mora, de Nova Odessa para Hortolândia, a gente gastava mais ou menos uns R$100 para ir e para voltar, porque era no fundo de Hortolândia, assim, tipo, Porque 30 Campinas, minutos? né, Um uns pouco 30, mais, né? 40 minutos, né? Enfim. E aí, geralmente, a gente saía, jantava e tal. A gente ia para pregar nessa casa, na casa de uns pastores. A galera me amava lá. Pregava, o pastor tirava oferta no dia e tal, dava R$20, mano. Não pagava nem a gasolina pra gente ir, entendeu? Só que assim, me recebia super bem, super bem. Fazia janta pra gente e tal. Enfim, o começo foi muito dificultoso. Até a gente pegar uma estrutura e tal, e aí eu vi que a galera por si só já estava começando a me abençoar de uma forma diferente. Enfim, comecei a pegar uns valores que, ao meu ver, para a época e pela minha idade, eram exorbitantes, mas sem, tipo assim, estipular nada. Eu não Você não estipulava estipulou nada. em si Mas aquele a galera valor. me abençoava. É. Enfim, bênção. Só que chegou um momento que a gente começou a trabalhar com assessoria. Aí mudou muita coisa. Mudou porque, além de ser algo mais profissional, aí entra a porcentagem de assessoria, né? Enfim, sinal de oferta. Aí a gente começa a aprender tudo, como é que funciona. Hoje, se eu falar para você que eu tenho um valor específico que eu peço para me ministrar, eu não tenho. Só que eu sei me valorizar. Me valorizar do modo que eu falo da seguinte forma. Primeiro, que a Bíblia fala que o trabalhador é digno do seu salário. O obreiro é digno do seu salário. Então a gente também não pode se desvalorizar nesse nível de ir para qualquer lugar sem conhecer e tal. Enfim, porque já aconteceu muito, por exemplo. Tem coisa que minha mãe nem sabe que aconteceu comigo na época. Eu era de menor e eu não contava pra ela. Porque eu já era doido da cabeça. Mas eu já dormi em rodoviária, entendeu? Já dormi em rodoviária sendo de menor, sendo menor de idade. Já dormi em aeroporto, entendeu? Porque a igreja falava uma coisa e não cumpria, e não dava hospedagem e tal. E eu tinha que me virar. Por quê? Porque eu não tinha estrutura, não tinha conhecimento pra falar, ó, preciso assim, assim, assim. Preciso de hospedagem e tal. Preciso de alguém pra me levar na rodoviária. Então, assim, eu fui aprendendo muito isso com o tempo, né? E aí hoje eu não tenho um valor específico. Só que eu sei me valorizar por conta do seguinte. Pô, eu tenho uma formação, né? Um curso de teologia hoje, uma faculdade de teologia, não é de graça, mano. Outra coisa, o carro não anda com Deus abençoe. Entendeu? O carro tem um gasto, tem pedágio, tem gasolina, enfim. Então, hoje eu faço o meu cálculo em cima de todos os gastos que eu tenho, pensando no seguinte, a partir de agora, principalmente desse começo de ano para cá, tem mudado muita coisa. Muita igreja até tem se assustado, né? Por conta do fato de eu ter casado. Então, agora que eu tô casado, não é só mais um. São 2. Então, assim, quer me convidar para ir fora do estado? Você precisa entender que agora é eu e minha esposa. São 2 passagens, né? São um hotel para 2 pessoas. Ou uma casa, né? Deixa eu brigar. Pode? Deixa eu usar. Deixa eu te falar, se você vai levar um itinerante casado, você tá tirando, mano. Você só quer levar ele, você não quer levar a esposa. Você quer... Não, espera aí. Você quer levar um itinerante que Primeiro é casado pra dormir sozinho. Beleza. Parabéns, mano. Você é o cara. O pastor da igreja não dorme sozinho. Primeiro que minha esposa nem deixa. Ah, pelo amor de Deus, gente, vamos pensar um pouquinho, né? Nossa, eu fico estressado com essas coisas. Assim, mano, hoje eu faço um cálculo tudo em cima dessas coisas, sabe? Mas eu procuro no máximo, cara, atender a possibilidade da igreja. Sempre. Procuro sempre atender a possibilidade da igreja, né? Tudo conforme for possível. Qual foi a menor oferta que você recebeu? Tapinha nas costas. Putz. Meu Deus abençoe. Não, e pior, eu não ia qual falar foi isso a aqui, maior? não, mas já que você tocou no assunto, aqui em São Paulo, recentemente, eu vim
pra Deixa eu ver qual ministrar. que foi a igreja que você pregou recentemente. Não, pior que eu não postei, eu acho, mano. O cara nem postou, eu não postei. mano. Você tem uma ideia. Eu não postei. É uma igrejinha... É Assembleia? Não é Assembleia. É num... Mas o pastor é meio... tipo assim, meio conhecidinho aqui na Zona Norte, né? Eu fui ministrar... Na Zona Norte? Numas assembleias... É da Zona Norte. Eu fui ministrar numas assembleias aqui e um amigo meu me indicou pra esse, que era parente. Acho que era cunhado do pastor, alguma coisa assim. Me indicou, ele me levou e tal. Não, traz ele aqui. Tava na região, né? Falei, não vou estipular valor nem nada. Tô aqui, vamos embora. Fui, não tava casado ainda. Foi no final do ano. A gente se casou fazem 2 meses. Não faz tanto tempo. Faz nem um ano isso. E aí a gente foi, eu ministrei. Top demais. Top. Acabou o culto, desci. Pastor, vou te fazer o Pix e tal. Tô esperando até hoje. Mano, paguei Uber do meu bolso. Convidei uma galera pra ir, mano. A galera foi e tal. Enfim, tô esperando até hoje. Eu vou falar um negócio pra você. É que eu tô respondendo. Vou falar um negócio pra você. Ó. Menor oferta. Eu acho que... O que eu vou falar é pela questão... Eu preferia ter recebido um tapinha nas costas. Porque o cara me deu R$7, mano. Meu Deus do céu. Eu achei desrespeitoso, mas também eu era pequeno. Só que o problema não foi nem esse. O problema foi que a minha mãe viu. E ela tava junto. Vixe. Ela pegou o dinheiro e voltou lá. Falou, precisa não, obrigado, viu? Aí o cara falou assim, mas... Tipo, por que você tá devolvendo? Ela falou, não, que o seu ministério precisa. Tem igreja que dá muita vontade de fazer isso. Dá muita vontade. Tá me tirando, né? R$7 E outra coisa, é eu só consegui voltar pra casa porque meu avô emprestou o tipão dele, na época. Era pequeno. E que era me ter ido de ônibus. E aí eu te pergunto, dá pra voltar? Que jeito, não paga nada. E dá pra voltar? Eu moro aqui, morava em Pirituba, e era lá perto da turística. Eu ia voltar a pé. Misericórdia. Pedindo carona. Jesus amado. Agora, vamos lá. Vou entrar em um assunto polêmico. Nós já estamos encaminhando para encerrar. Só que tem uma das coisas que está mais acontecendo nesses dias. Inclusive eu vi um vídeo. Deixa eu falar. Me convidaram para pregar na Belém. Vai vendo. Meu Deus. Aí a moça tá falando assim, não, é que você sabe, né, na Belém é assim, e eu já sabia que ela ia falar da minha barba, eu tinha certeza, só que eu queria que ela falasse, não sei o que, você bota gravata, eu odeio gravata, não gosto, se você, não, deixa eu ficar quieto, aí, eu vou de gravata, só que tem um porém. E eu vejo que você, né, tem há muito tempo. Tá? Eu falei, que foi, moça? Fala. Não, tem que tirar a barba. Eu falei assim, ó, quando puder pregar com barba, eu vou. Eu não vou tirar. Aí eu vi um vídeo esses dias, ontem, do pastor presidente da Belém, acho que era da Belém mesmo. Ele falando assim, irmãos, não usem barba. Né? Não usa barba, tal, não sei o que. Deu até uma base de... Olha, uma base de que não tem base nenhuma. Eu acho que é mais bonito os líderes olhar e falar assim, não pode ter barba porque a gente não quer e acabou. É mais bonito. Questão litúrgica da igreja. É mais bonito, é o costume é nosso costume. Aí você fala que é o seu costume. O nosso costume da Assembleia aqui não é usar barba, eu não quero os irmãos com barba e acabou. Né? Só que eu percebi que o irmão tem cavanhaque, né? Sim. Já aconteceu alguma coisa parecida com isso? Pedirem pra você tirar ou você não ir por causa disso? Cara, ó, pra falar a verdade pra você, eu sou bem chato. Igual, eu tenho o mesmo pensamento que o seu. Mesmo pensamento. Só que a última vez que aconteceu isso, eu tirei o cavanhaque. Eu tirei, mas eu vou te explicar o porquê. Foi a primeira vez que eu ia ver a minha esposa. Então tá valendo, tá valendo. Foi assim, a gente tava conversando, né, pelas redes sociais. E aí eu ia ministrar num Belém. Não ia tirar a barba. Não ia, porque eu sou chato pra caramba. Se a pessoa entrou em contato, viu que você é assim, quer convidar você assim,
quer mudar seu jeito pra você pregar? É porque gostou, enfim. Eu ia normal, mano. Só que aí o pastor pediu. Eu falei, mano, sabe o que eu vou fazer? Vou cancelar com esse cara, mano. Vou cancelar. Eu ia cancelar. Só que aí eu tinha convidado ela pra ir no culto me ouvir pregar e depois a gente sair pra comer um lanche. Boa. E era num domingo. Eu falei, pô, vou cancelar porque provavelmente o pastor dela não vai deixar ela sair. Aí ela me mandou uma mensagem. Meu pastor me liberou. Posso ir. E como é que eu cancelo se era a oportunidade de eu ver a mulher da minha vida, entendeu? Mistura de ruim com bom, né? Exatamente. Aí o que eu fiz? Tirei o cavanhaque. Feliz por ver a sua futura esposa, que é a atual. Sim. E triste, que o cavanhaque é o charme do pior, meu charme aqui, eu mano. Tirei. Sabe o que é pior? Ela me conheceu pessoalmente, assim, sem cavanhaque. E hoje ela estranha meu cavanhaque. Toda vez ela olha, ela fala, amor, você tá lindo, mas e se você tirar só pra ver como é que fica? Porque ela me conheceu sem, entendeu? Tira aqui, ó. Deixa só aqui, ó. Não tem como. Não tem como. Então aquele pastor tem que agradecer, né? Sim. Alguém, né? Então agradeça, por favor. E Felipe, é muito... Inclusive, eu me perdi um pouquinho, mas eu lembrei agora da pergunta. Nesses últimos dias, a gente tá vendo muita questão de... Eu entendo como uma chacota com as coisas, com as profecias, línguas estranhas. Eu também sou da seguinte opinião. Mas vão bater em mim, mas não tô nem... Não dá nada, não dá nada. Sou da seguinte opinião também. Se você grava um vídeo, ou se você posta um vídeo, uma filmagem, com você falando línguas estranhas, você quer o quê? E meio que eu acho que se iguala quem tá zoando, porque blasfêmia não é rir de língua estranha, tá? Vamos saber o que é blasfêmia. Exatamente. E nesses últimos dias o que mais tem é essa questão de fazer videozinho, né, zombar de línguas estranhas. E meio que estão deixando de postar a palavra. Né? E postam frases de efeito, não usando a palavra, mas tipo assim, usando exemplos de celular, enfim. E parece que hoje em dia as pessoas estão deixando a palavra para usar um movimento. E se a carapuça serviu, eu sinto muito. Qual que é a sua opinião sobre tudo isso que eu acabei de falar? Então, off the king... Para, mano! Brincadeira. Cara, meu amigo, eu tava falando isso aí. Ele vai me ligar. Tô brincando. Ai, Jesus, calma aí. Não era isso não. Não era isso não, né? Mas, mano, teve um podcast que eu fui há um tempo atrás e tava, na verdade, em alta essa questão da, por exemplo, eu vou citar, da Vitória Souza. A questão do celular, que viralizou bastante na época, né? E eu falei justamente sobre isso e assim, repercutiu bastante. A gente estava falando sobre o avivamento, sobre o verdadeiro avivamento, sobre o Pentecostes, o fato da festa ser a festa da palavra e tudo mais, e que o avivamento vem da palavra. E aí, na época, ainda estava acontecendo aquele avivamento nos Estados Unidos, sabe? Dos jovens lá, que ficaram o dia todo adorando e tal. Eles ficaram quanto tempo? Eu não vou lembrar agora, mas até onde eu sei foi mais de um dia, assim, sim, incansavelmente, enfim, muito bonito o mover. E a pergunta que o mediador me fez foi: por que isso não acontece mais no Brasil? A resposta foi justamente essa, porque ao invés de pregarmos a palavra, estamos preocupados de falar de iPhone X, iPhone tal, enfim, isso aí viralizou bastante na época. Eu acho que assim, os nossos altares estão virando palco, né, mano, pra palhaço. Ao invés de um lugar de conforto, de consolo, as pessoas vão atrás de uma palavra. E o problema, às vezes, não é nem a pessoa que faz isso. O problema é o público que aceita, né? O pessoal que convida. Tá convidando é porque sabe do jeito da pessoa, cara.
E assim, se você tá convidando, você tá conivente com o que a pessoa tá fazendo. Isso é um problema. Porque os nossos pastores, não é nem os pregadores, os nossos pastores estão perdendo o temor do altar, mano. Os nossos pastores, que eles querem para cuidar das ovelhas, para dar a direção certa, que é isso que um pastor faz. Tá mais preocupado com o dinheiro, tá virando, mano, a prostituição do templo. Tá virando Ofne e Finéias, pegando as ofertas, né, adulterando para si, enfim. Tá acontecendo isso na nossa igreja. O pessoal não tá preocupado mais com essa questão de chacota de língua estranha. O problema é o resultado. Tá dando dinheiro? Se tá dando dinheiro, ok, vamos chamar. Entendeu? Hoje um pregador bíblico não tá sendo mais cogitado para os grandes eventos. Você vê aí como exemplo a atitude que o pastor Eliseu teve mediante essa polêmica toda do menino. O Eliseu abraçou o menino e tal, mas com a visão pastoral, mano. E você vê o tanto de gente julgando, entendeu? Falando que ele estava errado, que não sei o quê. E aí atribuindo a imagem de um com o outro, enfim, tentando queimar o pastor Eliseu. Gente, isso é evangelho. Mas assim, eu fiquei um pouco sem entender. Eu acho que a única pessoa que vai saber explicar direito é ele. Porque numa parte falam que ele era professor. Sim. Aí depois ele quis ser pastor. Aí depois o menino até falou que ele não é meu pastor. Ele era meu professor. Eu posto foto com quem eu quiser. Aí agora ele não dá mais aula pra ele. Não entendi, foi nada. Ainda mais, eu acho que você poderia ter dado aula pra ele no oculto. Fica a dica. Eu também acho. Eu acho assim que a visão inicialmente foi boa. Porque o que ninguém faria, ele fez. Né? Cai entre nós. Ninguém associaria a imagem a uma pessoa que está no auge das críticas, né, sendo criticado por todo mundo, porque, consequentemente, você ia ser criticado também, mas ele teve a coragem de fazer isso. Até porque, vamos ser sinceros, ele tem o porquê fazer isso, né? O cara é o Eliseu, mano. Ele é um dos pregadores mais cristocêntricos hoje que a gente tem. Então, assim, tem um respeito absurdo dentro das Assembleias de Deus. Eu também tenho respeito pra caramba com ele, mas entra numas tretas nada a ver, mano. Isso é verdade. Nem precisa, mano. Isso é verdade. Não precisa, velho. O cara vai... não precisa. De verdade, ele não precisa disso. Ele comenta lá na foto, aí o Salles liga pra ele, aí grava a ligação e posta depois. Olha as tretas, mano. Nada a ver, né? Mas é o que a gente tava falando, é mídia, mano. É mídia. É o que a galera quer. Não quis... É que eu tenho uma opinião, não sei se eu falo, mano. Fala, mano, tá doido. É aquela questão de, tipo assim, mano, por que foi ajudar... Tá, beleza, mas não ficou um pouco aparente de, tipo assim, mano, vamos postar que eu tô te ajudando? Porque você tá no alto, você tá no auge. Aí eu já não sei. Eu acho que se fosse no oculto, nada disso tinha acontecido. Verdade, isso é verdade. Não tô tipo... Talvez, tipo assim, mano, seria um problema porque vamos supor que o Miguel solte alguma coisa aí nas redes sociais, ó, tô estudando com o Eliseu. Aí ia começar as críticas pro Eliseu. Porque se o menino continua postando as mesmas coisas, sinal que o estudo não tá dando nada. Aí como que o Eliseu vai se calar mediante a isso? Entendeu? Porque o cara é um cara da mídia. Por isso que eu Ele falei. É um cara exposto. Não precisa. Não precisava. Entendeu? Aí eu acho que, consequentemente, ele teve que falar, teve que se expressar por conta disso. Agora, as outras tretas, de fato, eu não vejo... Não tem lógica. Não vejo lógica nenhuma de ele entrar nessas tretas aí. Agora, Felipe, para nós encerrarmos esse episódio, né? Olhando para essa câmera aqui, qual conselho? Porque eu sinto... Faz tempo que eu não faço isso, mas qual que é o conselho que você daria para as pessoas que passaram, que passam, que um dia irá passar pelas mesmas coisas que você passou? Se tivesse um conselho para eu dar para essas pessoas que estão me ouvindo, que já passaram, que um dia vão passar por tudo isso que eu já vivenciei, foque na cruz. A cruz é o centro de todas as coisas. Jesus Cristo é o centro de todas as coisas. Eu costumo dizer que a cristologia é o centro da teologia, porque sem Cristo, nada do que foi feito se faria real. João capítulo de número 1, versículo de número 1 diz que no princípio ele era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e sem esse verbo nada do que foi feito se faria real. Se eu tenho uma palavra para deixar para o seu coração, foque em Cristo. Foque em Cristo.
É Cristo quem consegue te trazer para perto do propósito. Até para os pregadores que me ouvem, muita coisa mudou, principalmente nas minhas mensagens, quando eu aprendi isso com um amigo meu. Ache Cristo no seu sermão. Aí sim o seu sermão estará completo. A gente hoje fica tão preocupado em roupa, em aparência, em gravata bonita, em comprar um terno novo para pregar naquela igreja top que te chamou para pregar. Deixa eu te falar uma coisa. A sua mensagem tem que ser mais atrativa do que a roupa que você veste. As pessoas não podem ser atraídas pela sua roupa, e sim pela mensagem que você propaga. É por isso que muita coisa hoje está saindo do controle nas redes sociais, exatamente por isso. Porque as pessoas se preocupam com mídia, se preocupam com exterior, mas não se preocupam com a mensagem da cruz. Se a mensagem da cruz estivesse sendo pregada, nada disso estaria acontecendo. Esse ibope todo para os falsos profetas, e enfim, deixa para lá. Só dizer para vocês, foque na cruz, tá? A cruz é o seu ponto de partida e também a linha de chegada. Que a cruz te acompanhe, Glória. Minha salva de palmas. Agora é o seguinte. Você vai pregar hoje? Hoje? Qual que é a sua próxima agenda? Eu prego... Hoje é quarta, né? Acho que sexta. Sexta? Agora eu prego. Sexta. Você vai dar lugar? Eu vou dar lugar porque eu sou vaso. Você vai dar lugar sexta-feira à noite? Eu vou dar lugar porque eu sou vaso. Se você não der lugar... Se você não der lugar... Aí você me complica, cara. Você vai ter que conversar com o pastor. Lá ele, 1000 vezes. O que aconteceu, mano? O que aconteceu, cara? Mano, foi bom você perguntar isso, porque eu queria desabafar sobre isso já de um bom tempo, mano. Ai, caramba, o que acontece? Foi o seguinte... Não, mas ele tava com uns amigos. Sabe aqueles amigos, mano? Mano, são eles os não melhores. vai disfarçar, ele vai te lascar, mano. É os melhores, são esses. Mas, cara, foi uma situação delicada, porque assim, eu fui ministrar numa igreja lá em Goiânia, e aí eu ministrei da primeira vez, foi top demais, só que como eu disse, a galera me conhecia muito pelo profético, né, desde o começo do meu ministério, e nesse dia foi só Bíblia foi top, teve almas, enfim, voltei pra casa, me convidaram de novo, nessa outra vez que eu fui, o pastor que me apresentou, a Botija que me apresentou, pegou o microfone e com a voz aveludada começou a falar essas proezas, né? Por conta do primeiro culto, Deus não ter me usado em revelação profética, o que ele quis dizer foi, dá lugar, deixa Deus te usar. Só que a maneira que ele falou ficou muito engraçado, mano. Ficou muito top. E, tipo assim, inclusive eu não tenho nada contra esse cara, nada. Só que criaram uma guerra nada a ver por conta disso, mano. Nem fui eu que quis difamar o cara, nem nada, mano. Gostava até do cara, gente boa, me recebeu super bem. Não era pastor da igreja, era um auxiliar. Aí ele me pega o microfone. Você que já foi no banheiro, fazer suas necessidades, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora senta para ouvir a palavra, porque nós estamos aqui... Ele pediu, mano. Com Felipe Gabriel, veio do estado de São Paulo, e eu disse pra ele, você vai dar lugar. Você não der lugar. Vai dar lugar porque você é vaso. Nesta noite. Eu gosto de se você não der lugar. Nesta noite. Você vai Jesus. E você falou com ele depois ou não? Eu não falei por conta do seguinte. Você não falou até hoje? Não, até hoje não. Como é o nome Mas dele? Esses dias eu vi ele, Pastor Hamilton. Pastor Hamilton, um abraço, meu amigo. Pastor eu te amo em Cristo Jesus, viu? Me perdoe. Fala com o Felipe, pelo amor de Deus. E foi assim. Fala com o Felipe nesta noite. Quando aconteceu isso, mano, o pastor presidente da igreja me ligou, pedindo pra mim apagar o vídeo, que não sei o que e tal. Só que assim, a internet não perdoa. Eu não queria que isso tivesse acontecido. Não perdoa, não. E as páginas começaram a postar, mano. Aí o que eu fiz? Fiz um vídeo me retratando, falando, ó, galera, conheço o pastor Hamilton, é um homem de Deus, pai de família e tal. Não tem por que vocês repercutir isso. É o jeito dele. Infelizmente, eu vou fazer o quê?
Só que, mano, a galera da igreja... Mano. Você podia falar o que quiser. Você podia provar. Esquece. Não, mas é sério, pastor Hamilton, fala com o Gabriel. E assim, já cara, passou. De verdade mesmo. Mas quanto tempo já esse vídeo? Faz mais de um ano. Quase 2 anos pra mais, eu acho. Então, e você nunca mais voltou nessa igreja? Nunca mais voltei. Inclusive, eu tinha uma agenda marcada lá. Cancelaram por conta disso. Entendeu? Por conta desse vídeo. Porque assim, a igreja ficou chateada porque eles gostavam do pastor, né? E a imagem que ficou foi que eu queria difamar o pastor. Mas, cara, nada a ver. Nada a ver. Foi simplesmente um mal entendido. Inclusive, o filho do presidente é meu amigo. Entendeu? A gente... Enfim, não tem por que ter acontecido tudo isso, né? Se ficou algum chateamento aí da parte do pastor Hamilton, peço perdão. Que Deus purifique o seu coração a ponto de me perdoar, tá bom? Eu não tenho mágoa com ninguém, é uma coisa que eu não levo no meu ministério, mano. Mágoa com ninguém. Não vou fazer mais piada. Problema. Meu pai. Não, chega, acabou. Agora, eu não sabia, né? Né? Ele vai falar agora aqui que o Felipe ele se converteu ao judaísmo. Você não sabia, tá sabendo agora. E faz um tempo, é que ele não queria falar, né? Que ele se converteu ao judaísmo, né? Ele vai começar a ser judeu agora, que é o varão hebraísta, né? Você não tinha entendido. O varão hebraísta. Bereshit, Bara, Elohim. Bereshit, Bara, Elohim. Varão. Meu Deus. E esse vídeo repercutiu. Esse vídeo foi demais. Foi na igreja do amigo pastor Eliseu. E eu inclusive, Eliseu, gostaria muito que você viesse aqui. De verdade. Seria uma boa, viu? Eu acho que eu vou passar mal de rima. E vai demais. Ele é demais, cara. Foi incrível. Inclusive, o vídeo viralizou justamente por conta da reação dos pastores atrás, né? Não dá. É que ele é muito bom, porque assim, eu fui numa vigília e ele ia pregar. Uhum. Ele é muito bom e eu fico rindo, porque ele tá assim, ó. Ele sentado, né? Na poltrona, ele tá assim, ó. O cara dando saudação. Ele catou a Bíblia e ficou assim, ó. Dava pra ver que ele tava cansado. Sim. Só que é muito bom, mano. Ele fica... Bom. Ele não tem filtro, você né, falando e ele assim, ó. Ele já olha pros pastores, né? Foi. Eu vou te explicar. Deixa eu te explicar por que aconteceu isso. Mas, diga. Foi uma agenda meio que assim. Eu tava no Rio. E aí ele me convidou pra estar lá. Porque ele já tinha me conhecido aqui em São Paulo. Ele falou, meu filho, aproveita que fica mais fácil pra você vir, né? Questão de logística e tudo mais. E a gente foi. Só que, mano, o culto lá é pegado, mano. Tipo assim, a galera é muito avivada. Então acabou que excedeu um pouco por conta da galera e tal, do ambiente e tal, muito gostoso de pregar esse dia. E acabou que, tipo assim, ele me passou o horário pra pregar já em cima. Então, tipo assim, eu ia pregar, geralmente eu costumo discorrer a mensagem 1 hora, enfim. E aí, se sobrar 1 minutinho eu canto no final. Esse dia tinha, acho que, 30 minutos pra menos, pra me ministrar. Falei, mano, o que eu vou pregar agora? O que eu vou pregar? Aí eu peguei e falei, vou discorrer um texto rapidinho, né, falando sobre graça, matei, pronto. Só que antes de mim, mano, teve um obreiro lá, mano, afrontoso, que ele pegou o microfone e foi citar um texto assim, e falar sobre umas paradas hebraicas e tal, só que ele falou meio errado. Justamente sobre a introdução, Bereshit, Bará. Você é bem nojentinho, né? E aí eu fiquei olhando assim, mano. Só que foi meio afrontoso, sabe? Você sabe, mano, quando é e quando não é. Você sabe entender. E olhava pra mim e eu falei, meu Deus do céu, mano. Tá bom, então. Aí eu fui introduzir a mensagem, mano. Aí comecei. Aí trouxe no texto hebraico, fui explicar Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Bereshit, Shemot, Vaikra, Barmid, Baredevarim. Fui explicando tal, tudo, trazendo as paradas gregas. E a galera assim. Quando eu fiz a citação, que era a mesma que ele tinha feito, só que de outra forma... Eles olham pra trás, o pastor Eliseu, no caso, olha pra trás pra olhar pra esse cara, entendeu? Aí ele olha pra esse cara assim e fala, ó,
Tá vendo? Ah, entendi. Tá vendo? Aí a galera começa a rir atrás, mano, tipo assim, zoando ele, entendeu? Não foi minha intenção, mas enfim, ficou muito engraçado. Porque a hora que eu terminei a frase, o pastor, que isso? Para um hebraísta? Foi. Aí, mano, quase que eu parei de pregar, velho. Ele é muito engraçado, ele é demais. E dá a impressão que, tipo assim, ele é muito engraçado, só que a esposa dele é mais brava. É, ele começa a Porque fazer ela graça, fica aí ela cutucando. Para, deu mano. um tapa nele assim. Ah, para, deixa o menino pregar. Pastora Tati é demais, mano. Eles são incríveis. Não, é barato. Ainda vou trazer ele aqui. Mas você que. Olha como você é, mano. Não, mas tipo assim, O cara errou e você. a minha intenção não foi, tipo assim, se sentir superior. Realmente fez parte da introdução da mensagem. Vou mostrar como é que se prega agora. Não, mano, para de graça. Pra quem assistiu a mensagem completa, entende que essa citação que eu fiz no Varão hebraico rabínico. fez parte da construção da mensagem, foi parte da introdução. Então foi necessário pra galera entender o que eu tava falando. Não, e é tudo engraçado, mais. né? Você já tinha esse contexto preparado. Já. Aí o cara me vem. Ah, não, mas eu realmente falei, tem muito disso aí, viu? tem, mano. Tem Ô, demais. Isso é uma coisa que me irrita, é pregar em vigília. Não é que me irrita. É que é assim. É meio, tipo, bagunçado, né? Eu sou da seguinte opinião. Se você não vai ficar, rala peito antes de eu pegar o microfone. Sim. Porque você vai me atrapalhar. Essa última vigília aí que eu preguei numa última vigília muito boa, pastor. Uma bênção. Eu preguei, não teve chave de carro nem de casa, porque eu subi Estevão. Ô, mensagem boa de Estevão. Nossa, você é louco, eu gosto. Rapaz. Aí, teve um cara que deu saudação antes. Ele imita o Rai Carmelo. Meu Deus do céu. Acho que você já viu ele, mano. Ah, devo ter visto. Só não vou Ele lembrar imita agora. muito e prega até a mensagem dele. Nossa. Chamar a outra pessoa. O dia que alguém me chamar pra pregar junto, eu não vou. Vai passar vergonha. Nossa, eu ia falar um negócio que agora... Eu sou... O Espírito Não. Santo segurou. Eu sou ruim disso. Porque o cara vai falar assim, por que fulano de tal não foi? Eu vou falar, porque ele não quis, mano. Não, eu sou ruim disso. Então é realmente... Não, mas se um dia eu tiver num culto e o Raik me convidar pra pregar junto com ele, eu vou pedir pelo menos metade do cachê, né? Porque senão não tem como, né? É isso aí que eu ia falar, né, rapaziada? Vamos metadezinha de uns 4 mil aí. Então, pra gente... Eu vou encerrar agora. Aí, o menino, né, deu a saudação dele, né? Tava falou até meu nome, não sei pra quê, mano. Quer se mostrar, mano? Bota a melancia na cabeça. Aí quando eu peguei... Aí ele, o que ele fez? Ele tava dando a saudação, ele desceu, chamou o outro menino pra cantar. A cara do pastor foi sensacional. Meu Deus. Já ficou bravo. Quando eu peguei o microfone, mano, eu só vi um menino indo embora, assim, ó. Aí eu respirei fundo. Falei, não, beleza. Aí eu peço, né? Peço em vigília. Falo assim, ó, se você tem coisa pra fazer e tal, não sei o que, amanhã, vai agora, enquanto eu tô lendo. Não vai na hora que eu começar. Vocês não têm noção o que é trazer uma mensagem, cara. Isso é verdade. É uma guerra interna consigo mesmo e infelizmente, criança vai chorar. Nossa, me irrita também, mas é criança. A gente deixa passar porque é criança, Que né? é criança. Mas, Agora, meu Deus. mano, se for adulto, mano, eu vou falar, vou dar uma de Matos Nascimento. Cala a boca! Ai, Jesus, mas realmente tem esses negócios de ataque que eu acho feio. Sim, eu acho demais. Não E precisa acontece disso. muito. Acontece muito. Tipo assim, foi uma situação engraçada porque não foi realmente a minha intenção diminuir o cara. Mas é porque foi assim, mano. Eu senti que precisava disso no ambiente. Fez parte da construção da mensagem. Mas principalmente em vigília mesmo, a gente chega e dá pra notar até na postura das pessoas, cara. É. Que, tipo assim, arrogância pura, sabe, mano? E eu não ligo, porque, tipo assim, mano, vai ficar chato se eu falar isso aqui, mas... mano, é normal, é natural de pregador. Você se conhece, mano. Você sabe que, tipo assim... Se vir me afrontar é poucas mesmo, mano. Mano. E, tipo assim, com todo respeito, eu não sou pouca bosta, Se entendeu? eu orar pra Deus, mano... Quando eu vejo que estão me tirando, eu já olho pra Deus e já falo assim, aí, Deus... É Fala um uma negócio pra você. parada Não que, quero tipo te cobrar assim, nada, não, tá ligado? Mas quando você sempre me pediu as coisas, eu fiz.
Desce aqui, mano. É que aí eu pego todo o meu conhecimento, a mensagem que eu ia pregar em 30 minutos, eu prego em 1h30. Sim. É isso que acontece, mano. Não, mas Acho que é natural de pregador, mas tipo assim, mano, eu me conheço. Eu não deixo ninguém fazer isso, mano. Ah, não precisa também, né? Mas se fazer, é poucas também. Felipe, obrigado por ter vindo. Eu fiquei muito feliz. A gente vai ter que ter parte 2. Eu quero colocar uma meta de like pra esse episódio. Vambora. Você que fala. Ixi, agora? Ah, não sei, mano. Me fala uma média aí, legal. Ah. Vamos colocar 500 likes? 500 likes no YouTube? No YouTube. Posso ser profeta? Of the King? 1000 likes, pô. 1000 likes. Vambora, tem coragem? 1000 likes, tem parte 2. 1000 likes, tem parte 2. Pode ser. Fechou? Deus abençoe, Pedrão. Muito obrigado, viu? É nóis, Prazer Felipe. demais estar com vocês. Tamo junto. Pessoal, se inscreva aí no nosso canal, deixa o like também, tá bom? Comenta bastante, compartilha para o maior número de pessoas. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.